Prezados amigos, estamos iniciando mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura. Os trabalhos serão conduzidos pelo nosso presidente, engenheiro Flávio Ferreira Presser, a quem nós passamos a palavra. Muito obrigado, Paulo Regis. Desejo a todos os presentes nossos agradecimentos por compartilharem conosco mais este fim de tarde que a Amicus promove, geralmente toda segunda-feira, né, e trazendo para, enfim, o nosso deleite, para o nosso conhecimento, né, palestras sobre assuntos mais variados possíveis, né, mas sempre momentosos e de grande interesse, não somente nosso, tá, Amicus, mas como toda a sociedade, razão pelo qual essas palestras depois nós colocamos tanto no Facebook como no YouTube, né? Pois bem, não é por outra razão que nós convidamos e temos a grata satisfação de contar com a presença hoje do engenheiro João Fortini Albano, né, para nos falar sobre mobilidade urbana e meio ambiente. Desde já, queremos agradecer ao Albano por ter aceitado nosso convite e estar hoje conversando conosco sobre esse tema, né, tão momentoso, tão importante, né, e que passa hoje por uma grave crise e que deverá sofrer grandes mudanças frente aos compromissos assumidos pelo país junto à COP26 na redução de emissões de gases de efeito estufa. Bom, enfim, então, mais uma vez, eu quero reforçar o nosso agradecimento pela aceitação do convite feito pelo engenheiro Albano. Bom, um breve currículo, né? O João Fortini Albano, ele é engenheiro civil, graduado e também graduado em administração de empresas, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É mestre em engenharia de transportes e doutor em sistemas de transporte, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Entre os cargos que ocupou estão os de engenheiro do DAIR, Departamento Autônomo do Estado de Rodagem, que é do governo estadual, presidente do Conselho Municipal de Transportes, conselheiro e diretor do CREA do Rio Grande do Sul, professor da Escola de Engenharia da URGS, né, é autor do livro Vias de Transporte, né, e atualmente é coordenador da Comissão de Transportes da Sociedade de Engenharia do Estado do Rio Grande do Sul. Então, em breves palavras, né, essas são algumas das atividades, né, que foram realizadas ou estão sendo cumpridas, né, pelo engenheiro Albano. Bom, para participar dos debates, mais uma vez, solicito que vocês usem a mão levantada, o recurso da mão levantada, que está na barra inferior do Google Meet, né, ou então peça, né, a palavra através do nosso chat, ok? Engenheiro Albano, por favor, né, contigo. Bom, antes de começar propriamente, Presser, eu queria fazer uma saudação a todos os presentes e o meu especial agradecimento, Presser, ao convite e todo o apoio que eu recebi do Paulo Regis aí, me ajudando a preparar o material e quanto à inserção aqui do material junto ao Meet. Vamos torcer aqui para que tudo dê certo, Presser. Começamos? Sim, começamos. Por favor, Albano. Olá, Paulo. Deu tudo ok aí? Sim. Tudo ok, tá. Perfeito, todo mundo vendo. Vamos começar. Está muito bom, está muito bom. Ok. Bom, nós vamos ver hoje à tarde uma pequena introdução com alguma conceituação básica, depois problemas provocados pela poluição do ar e a poluição sonora. E, a partir desses problemas, vamos conversar
sobre o encaminhamento de algumas soluções. Esta seria, então, a estrutura do nosso bate-papo. Bom, em primeiro lugar, mobilidade urbana. Tá? Já que o título da nossa palestra é Mobilidade Urbana, Poluição do Ar e Sonora. Então, mobilidade urbana, todo mundo tem um conceito, né? Mas, assim, tentando unificar esse conhecimento, nós temos que associar o termo mobilidade urbana com deslocamento no sistema viário urbano, ou seja, dentro da cidade. Facilidade de deslocamento dentro do sistema viário urbano. Deslocamento de pessoas, bens, mercadorias em veículos motorizados, não motorizados ou mesmo deslocamentos a pé. Então, esse é o conceito que nós devemos ter sobre mobilidade urbana. A mobilidade urbana provoca impactos negativos muito grandes. O consumo da mobilidade urbana, né, digamos assim, provoca muitos impactos no meio urbano. Os acidentes, né, e com eles os óbitos, os feridos, né, os danos materiais, a poluição do ar, os ruídos, os congestionamentos que estão associados à perda de tempo. E o tempo, meus amigos, é um dos maiores valores da nossa modernidade. O estresse físico e psicológico do usuário do sistema viário urbano, a intrusão visual causada especialmente pelo material particulado que se agrega no mobiliário e nas plantas e nas fachadas, e vibrações provocadas por veículos de maior porte. Bom, e estas são apenas alguns dos impactos negativos. Evidentemente que existem também muitos impactos positivos, e vocês todos sabem quais são os impactos positivos. Mas o nosso bate-papo hoje vai se restringir a apenas um segmento desse conjunto maior, que é a poluição do ar e a poluição sonora. Bom, com relação à conceituação de poluição do ar, é o lançamento de gases e partículas que prejudica a saúde dos seres vivos. Isso aí digamos assim, o que todos entendem por poluição do ar. São lançadas poeiras industriais, aerossóis, fumaça negra, combustão dos derivados de petróleo e mais algumas outras coisas. E é óbvio, né, que a poluição do ar nas grandes cidades afeta todos. Aqui não tem distinção de raça, né, cor, condição econômica, social, mora na periferia, mora no centro. Né, atinge a todos de forma praticamente igual. Então, se alguém perguntasse, né, esse assunto é importante, isso que nós vamos conversar hoje, já estamos conversando, é um assunto importante? Ora, né, a poluição do ar e sonora atinge a todos de forma negativa. Portanto, trata-se de um assunto da maior importância, que nos diz respeito em todos os nossos dias. Então, as causas são a queima de combustíveis fósseis pela indústria e os gases liberados por veículos, que nós vamos focar um pouquinho mais hoje, em função, né, da origem de mobilidade urbana. Esta foto aqui à direita, que eu estou com o cursor, é em Pequim, que se notabiliza pela poluição do ar, apesar de todo o esforço que a China está fazendo para minimizar esses efeitos, inclusive com a proibição de venda de carros. Os veículos, para quem quer ter um veículo em Pequim, tem que entrar num sorteio no final do ano. Bom, amigos,
essa mistura gasosa, que vamos chamar de mistura só, tá? Ela está lá, ela é um efluente do cano de descarga de um veículo automotor, a grosso modo, que os elementos constituintes dessa mistura é dióxido de carbono, CO2, água, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, enxofre e material particulado. Pequenas partículas aí, sólidas. O CO decorre da queima incompleta do combustível e o CO2 decorre da queima do derivado de petróleo. A gasolina que vem lá da destilação fracionada do petróleo. Ok. Então, afirmamos, né, que a mobilidade urbana provoca a poluição do ar em função daqueles gases que são emanados dos veículos aí que circulam pela nossa cidade e, na verdade, por todas as cidades. Quanto maior a cidade, quanto maior a movimentação, maior a poluição. Então, os transportes, de uma maneira geral, não só aqueles do meio urbano, consomem 67% do petróleo extraído no mundo. O resto fica aí por conta da indústria e outras utilizações. Só o transporte rodoviário, ou seja, no meio urbano e nas rodovias, consome 50% do petróleo produzido no mundo. Veículos movidos a gasolina são responsáveis por cerca de 70% das emissões de monóxido de carbono. Etanol, 18%. Os outros gases também poluentes são os óxidos de nitrogênio, aldeídos de metano, dióxido de carbono e o material particulado. O CO é um gás instável. O CO, meus amigos, ele é ávido por oxigênio para se transformar em CO2. E devido às valências dos componentes carbono e oxigênio. Não é? Então, precisa de um O2 para satisfazer o carbono, o átomo de carbono. Bom, então o CO busca carbono para se estabilizar como CO2. Quando nós respiramos o CO, vamos nos imaginar agora dentro de um túnel, por exemplo. Um engarrafamento num túnel, ou um túnel muito grande, cuja exaustão não é boa, enfim. Ou uma rua coberta, uma cobertura vegetal bastante forte, né? Nós vamos respirar muito CO e lá no nosso pulmão, junto à hemoglobina, o CO vai encontrar bastante oxigênio. Bastante oxigênio. E daí ele retira esse oxigênio e nós ficamos tontos, com enjoo, podemos até desmaiar e digamos, numa situação extrema, podemos entrar em óbito. Então, o CO é absolutamente perigoso para a saúde humana e animal. E o CO2 é um gás, não é, que causa o efeito estufa. O tão badalado, hoje, já não é de agora, não é? Ele provoca o efeito estufa, que confere grande amplitude da temperatura e colabora com o aquecimento global, prejudicando a vida no nosso planeta. Então, o CO2 também, junto com o CO, são absolutamente nocivos. Né? Bom, se pode falar em efeito estufa sem, pelo menos de passagem, mencionar o carvão? Não. Temos que dar uma mencionadinha do carvão, né? Porque o carvão produz 46%, praticamente a metade do CO2 no mundo.
E isso aqui tem uma ação muito grande na evolução do efeito estufa. Mas por que não para de usar isso? Isso não é assim, né? Passar para outras fontes não é tão simples assim. Os maiores consumidores de carvão são a China, a Índia e a Rússia. Esses dias até saiu na Zero Hora alguma coisa bem interessante sobre a ação do carvão nas cidades da Índia, né? E a Austrália exporta bastante, né? Na Índia, as emissões de indústrias e de carvão para a eletricidade elevam os níveis de poluição do ar até 6 vezes o limite de segurança. Vejam assim como é crítica essa situação, né? Muito crítica, muito crítica. Aqui tem uma reflexão que eu faço em voz alta aqui, né? Na Índia e em muitos locais se usa o carvão para eletricidade. Há uma tendência mundial de usar o carro elétrico. O carro elétrico colabora para a eliminação de CO2. Então, à medida que nós usarmos eletricidade produzida pela queima de carvão, estaremos, por um lado, né, o carro produzindo menos CO2, mas o carvão para produzir eletricidade que carrega as baterias dos carros, provocando a produção de CO2 através da queima do carvão. Interessante, né? Bom, um esqueminha sobre o efeito estufa, né, é que pode ser bem entendido por essa figura aqui. Calor, forma-se uma camada de CO2 a uma determinada altura que impede a saída de calor, né? Reflete para o solo, para a superfície da crosta terrestre, o calor que é, num primeiro momento, esse amarelo aqui, né? Ele vem desse amarelo do Sol. Então, ele impede a reflexão e mantém o aquecimento nessa espessura da atmosfera. Bom, também na imprensa, essa semana, né, observamos a seguinte notícia, na RBS, dia 28/10, no mês passado. Enquanto diminuem os gases de efeito estufa, a emissão dos gases de efeito estufa no resto do mundo, se observa um esforço de uma série de países, né, em diminuir os gases que provocam efeito estufa. No Brasil, no ano passado, em 2020, aumentou, né, a emissão de gases que provocam o efeito estufa. Além de ter aumentado, foi o maior nos últimos 14 anos, principalmente devido às queimadas, de acordo com a fonte que nós consultamos. Também, quando se fala em efeito estufa, né, não se pode deixar de falar nas queimadas e na situação do Brasil. Bom, além do efeito estufa, né, nós elencamos aqui uma série de problemas provocados pela poluição do ar. São problemas respiratórios, asma e bronquite. Não sei se alguém já vai se identificando com algum efeito, né? Irritação nos olhos e outros órgãos. Bom, eu vou dizer para vocês que quando eu vou a São Paulo, eu sei que o Presser andou em São Paulo aí a semana passada, né? Mas eu desço do avião, quando eu estou embaixo da escada, sim, Presser e colegas, eu já estou coçando os olhos. É uma coisa quase que automática, tá? Em função do efeito da poluição nos meus olhos. Tá? Intoxicação aguda de abrangência sistêmica, redução das defesas do organismo, ação cancerígena. Quando eu vi ação cancerígena pela primeira vez, custei um pouco para acreditar e fui pesquisar em fontes
E realmente está provado, né? Está constatado que a poluição do ar tem ação cancerígena. A chuva ácida, que provoca a acidificação dos lagos, solos, metais e plantas, principalmente pelos óxidos de enxofre, né? Sobre as plantas e metais, provoca, digamos assim, uma espécie de oxidação. E a degradação visual e física das cidades, produzida particularmente por material particulado, as fachadas, as placas de sinalização, o mobiliário da cidade, as paradas, as vegetações ficam enegrecidas com a deposição, né, com o depósito de material particulado. A gente tem uma sensação assim que depois que ocorre uma boa chuva, a cidade fica mais limpa. Não sei se vocês já sentiram essa sensação. Pois é, né? A chuva que incide muitas vezes forte, né, dá uma boa limpada nessa situação. E a poluição sonora, já encaminhando aqui, né, para o segundo item do nosso bate-papo. Ora, a poluição sonora é o excesso de ruído, que também provoca um prejuízo à saúde física e mental. E, no limite, pode provocar uma morte prematura. Da onde que vem esse barulho? Né? Vamos chamar barulho. As buzinas dos veículos, as sirenes, né? Os barulhos dos motores dos veículos, som de rádio aqui. Aqui eu quis botar esse som de rádio aqui, botei em itálico. Eu queria dizer para vocês que os veículos que andam com som muito alto, quanto maior o som, pior é a música. Tá? É uma coisa horrorosa música, som de rádio muito alto. Em geral, a música é muito ruim. Né? O tráfego aéreo, alguém aí falou no tráfego aéreo, né? E a conjugação de todos esses sons. Esses sons aí, eles não ocorrem de forma isolada. Primeiro um, depois primeiro outro. Enfim, não, isso aí ocorre ao mesmo tempo. Muitas vezes com alguma predominância, né? Mas eles ocorrem de forma simultânea. A produção de ruídos acima de determinados limites é um crime ambiental, é considerado pela nossa legislação, é um crime ambiental com pena que pode chegar de 1 a 4 anos de prisão, conforme a gravidade do ruído. Existe uma legislação municipal, característica de cada cidade, e uma legislação do CONAMA. Ainda, né, o ruído pode perturbar os padrões de reprodução humana e animal, prejudica também o aleitamento e contribui para a extinção de algumas espécies que não conseguem sobreviver diante de determinados ruídos. Bom, o impacto dos ruídos na saúde. E aqui, né, na última coluna, nós temos uma referência para efeito de comparação com o elemento de mobilidade urbana. Então, até 50 decibéis, não há problema nenhum. Ele é confortável ao ouvido. Né? E pode ser comparado com uma rua sem tráfego. Passa um menino de bicicleta, um carro agora, outro depois. Acima de 50 decibéis, o organismo já começa a sofrer os impactos do ruído. De 55 a 65 decibéis, a pessoa fica num estado de alerta, não consegue relaxar. Diminui a concentração e prejudica o trabalho intelectual. Comparamos com uma rua com tráfego leve. De 65 a 70 decibéis, já iniciam as epidemias de ruído.
o organismo reage tentando se adequar ao ambiente. Aumenta o nível de cortisona, diminui a resistência imunológica, induz a liberação de endorfina, pessoas dormem em locais com rádio e TV ligados, porque é uma certa dependência, né? Eu conheço muita gente que dorme com a TV ligada. Não sei vocês. E outro efeito aqui, aumenta o colesterol, né? Eu acho que na idade média dos presentes aqui, temos que ter cuidados com o colesterol, né? Enfim, então vamos atentar para essa questão do ruído aí. E, sob o ponto de vista de mobilidade urbana, essa intensidade aqui pode ser comparada a uma rua com tráfego médio, ou um bar ou restaurante lotado. Acima de 70 decibéis, aí já é um dano bem maior, né? O organismo fica sujeito a um estresse degenerativo, já começa a abalar a saúde mental. Aumentam os riscos de infarte. Pode ser infarte ou infarte, viu? Eu estive vendo aqui. Infecções, entre outras doenças sérias. Sob o ponto de vista de mobilidade urbana, essa intensidade de som pode ser comparada a uma rua de tráfego intenso. Uma avenida, por exemplo, uma via arterial. Amplificando aqui a praça de alimentação de um shopping center. Temos ainda, eventualmente, ruídos maiores, né? Um trio elétrico, por exemplo, chega facilmente a 130 decibéis. E quem trabalha aqui quem fica muito tempo junto do trio elétrico ou de aviões, né? Que chega a 120 decibéis, tem que ter uma proteção auricular. Senão, a pessoa está absolutamente prejudicada. Bom, vocês estão vendo que é bastante preocupante tanto os efeitos da poluição sonora como os efeitos da poluição do ar. Né? E aí, quem é o culpado por tudo isso aí? Né? Vamos atribuir a culpa ao automóvel? O automóvel é uma caixa metálica, né? Um caminhão é uma caixa metálica. Vamos atribuir à indústria? Não. Né? Nós temos que atribuir este problema ao ser humano, que está por trás de todos esses mecanismos, consciente ou inconscientemente. Bom, então, Albano, né, e colegas aí, essa é como se diria assim, esse conjunto de problemas, né? E agora, como é que se pode resolver, né, essa questão? A palavra solução é muito difícil de aceitar que exista, porque sempre a produção de ruídos sempre vai existir, né? E a poluição do ar, de uma maneira mais intensa ou menos intensa, também sempre vai existir. Então, a gente não usa a palavra solução de forma absoluta. Né? E preferimos encaminhar coisas que amenizem essa questão. A primeira delas, né, dentro do nosso foco de discussão, diminuir o uso de veículos. Botei esta setinha aqui para valorizar. Mas é muito difícil. Diminuir o uso, não é eliminar. Sob o ponto de vista de emissão de poluentes, né, a indústria está melhorando bastante a tecnologia convencional dos motores a combustão. Esses últimos modelos são bem mais limpos. Os catalisadores e filtros têm avanços muito significantes na redução das emissões poluentes. Então, aqui, né, também tem se avançado. Né?
Tem se avançado também no maior uso de combustíveis alternativos, os biocombustíveis, as células de combustível de hidrogênio. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui depois, porque é uma recomendação da COP26. A evolução da oferta e adoção do uso do carro elétrico. A indústria projeta para 2030, né, uma existência, digamos assim, intensa de uso do carro elétrico com preço razoável. Hoje, o carro elétrico, algum existe aí à disposição no mercado, mas são muito caros. Não? São muito caros. Aqui, em Londres, a prefeitura aumentou por demais o imposto sobre o IPVA, digamos assim, deles lá em Londres, para evitar o uso de carros, numa tentativa de diminuir a poluição. E houve um uso intenso do mini carro elétrico. Né? Então, foi uma maneira... E diminuiu a poluição em torno de 15% a 20%. Bom, um outro item que pode ajudar, né, está evoluindo também, é a construção de infraestrutura para dar vazão ao uso crescente de bicicletas. Então, são as ciclovias, bicicletas. Não se fala muito, né? E eu quero valorizar aqui a necessidade de construção de bicicletários e paraciclos, que são os locais de estacionamento da bicicleta. A bicicleta é um veículo muito vulnerável, fácil de ser roubado, né? Então, o seu uso muitas vezes é inibido pela inexistência de ciclovias, mas também pela ausência de uma condição mais adequada quanto ao seu estacionamento. Maior educação para o trânsito no ensino fundamental, quer dizer, demonstrando, né, a importância de se evitar as diversas formas de poluição, então, encaminhando a educação dos filhos de uma forma sustentável. Todos nós que temos carros, né, temos que ter uma preocupação de utilizar um veículo revisado e regulado. Um veículo desregulado, digamos assim, ele produz maior poluição do ar, ele exala mais fumaça, vamos dizer assim, né? Se for possível, caminhar até o seu destino. Se temos que comprar pão numa padaria a 4 quadras, quem sabe não se vai a pé. Né? As prefeituras poderiam... As prefeituras não, né? Os responsáveis pelos passeios são os proprietários, mas exigir, fiscalizar a construção de passeios mais adequados para facilitar o deslocamento a pé. O transporte coletivo, à medida que há uma migração do carro para o ônibus, nós diminuímos a circulação de veículos e, por consequência, diminuímos também a poluição do ar e sonora. Então, temos que ter ônibus confortáveis, com tarifa justa, bons horários, itinerários que atendam aos desejos de deslocamento da comunidade, oferta de transporte de massa, metrô, trem e BRT. Tivemos um sonho aqui na nossa cidade com o metrô, infelizmente não evoluiu. O BRT, chegamos a fazer corredores, mas não temos nenhum veículo BRT, e temos o nosso trem metropolitano funcionando de forma aí satisfatória, digamos assim. Ofertar o transporte complementar, como o aeromóvel e muitos similares, né, que se deslocam sobre trilhos aéreos.
O usuário do sistema viário poderia planejar o seu trajeto com antecedência. Por que temos que ir aonde existe maior volume de carros e de veículos? Não podemos ir por um trajeto alternativo? Ah, mas é maior, é mais longo. Sim, mas eventualmente, pela inexistência de congestionamentos, poderemos até executar esse trajeto num tempo menor. Morar perto do local de trabalho, quando é possível fazer essa programação, e o home office. Estávamos discutindo e conversando isso no início do nosso encontro, né, Flávio? E exija dos gestores melhor planejamento e operação dos transportes. Ainda encaminhando soluções. Buzina é para alertar e não para irritar. Vocês sabem qual é a menor unidade de tempo existente, definida pela física? Não é mais o segundo, nem o décimo de segundo. A menor unidade de tempo é o tempo que vai de uma sinaleira passar do vermelho para o verde e o veículo que está atrás dar uma buzinadinha. Esta é a menor unidade de tempo que existe. Então, a buzina tem que ser usada com parcimônia. O que é isso? Ficar assim, abusando do uso da buzina é uma coisa absolutamente irritante e descabida. Exercer um comportamento com urbanidade no trânsito. Se nós queremos ingressar numa via, por que a gente não pede a passagem? Se alguém te pede para ingressar numa via, deixa a pessoa entrar. O tráfego flui de forma melhor. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, num bairro, não é? Onde os usuários do sistema lá combinaram ter um comportamento urbano, gentilezas, e o fluxo melhorou 7%. Ah, mas 7% é uma questão. Não, amigos, isso aí se soma a outras medidas. Né? Eu quero entrar numa via, por que eu não peço? Né? Muitos vão enfiando o seu veículo assim, de uma forma bastante agressiva. Né? Pedágio urbano, esse item pedágio urbano, ele foi tentado aqui em Porto Alegre e deu uma série de polêmicas. Né? Mas o pedágio urbano não quer entrar no mérito aqui. Né? Ele inibe o uso do veículo. Né? E se inibe o uso do veículo, diminui a poluição. A cobrança de taxa de utilização do sistema viário. Já se tentou aqui em Porto Alegre fazer uma cobrança de uma taxa de utilização do sistema viário dos aplicativos. Também não evoluiu. O nosso prefeito municipal ele declara, né, abertamente que é contra essa cobrança dos aplicativos. E em muitos locais se cobra essa taxa de toda a frota, um valor menor, apesar dos IPVAs existentes. Porque o IPVA, segundo dizem, né, é um imposto sobre a propriedade do veículo e não sobre a circulação do sistema viário. Ok. A inspeção veicular, que deve ser feita de forma oficial ou de forma particular numa oficina, por interesse do próprio proprietário, também é um excelente, é um ótimo instrumento de eliminação e diminuição da poluição. Um veículo que passa por uma inspeção, ele não vai emitir gases de forma exagerada, ele vai funcionar de acordo com aquilo que está regulamentado pela lei, né, pelos limites cabíveis. Multas elevadas, aqui também muitos já saltam aí, não, porque a indústria dá multa e tal. Existem estudos, amigos, que dizem o seguinte, que multas elevadas diminuem
o número de óbitos, diminui o número de acidentes, o número de feridos e diminui a poluição. Ninguém gosta de ser multado. Portanto, se a multa é elevada, vou cuidar para não transgredir. Não estou querendo entrar no mérito dessas questões aqui, me parece que seria uma outra discussão, né? Mas eu só estou apresentando o recurso, né? A ferramenta que existe e os resultados que já se observaram. Uma fiscalização ostensiva, com a presença dos agentes, também enquadra os usuários do sistema dentro dos limites de utilização do mesmo, com segurança, sem poluição, sem buzina, sem barulho em excesso. O gestor, né, tem também que fazer um planejamento do tráfego urbano, tempo das sinaleiras, né, utilização das vias adequadas, né, para diminuir os congestionamentos e, consequentemente, diminuir a poluição do ar e sonora. E, como já se falou em outros itens, tudo são combinações dos itens anteriores. Vejam que nós estamos aqui com três páginas, né, de soluções encaminhadas aí, né, encaminhamento de soluções. Bom, alguma coisa, ok. Já estou terminando, Mauro. É importante a tua... Ou pode deixar para o fim? Tá. Várias combinações dos itens anteriores. Bom, então, não podemos esquecer que, apesar de alguns progressos, tanto no comportamento dos usuários do sistema, como na indústria, né, de veículos e indústria que emite gases, as condições ambientais continuam insatisfatórias. Se eu perguntar assim, vocês, para os moradores aí dos grandes centros, eles sentem as condições que não são satisfatórias, né? Eu ia dizer aqui os problemas políticos, né? Problemas financeiros. Então, implementar medidas que, por exemplo, diminuam o uso de veículos sempre enfrenta uma oposição muito grande do grupo de usuários dos carros, porque eles aplicaram recursos na aquisição de seus veículos, no estacionamento, né? Enfim. Tá? Então, e também os gestores, ou seja, as prefeituras, também não têm carência de recursos financeiros para investir, não é, na fiscalização e na alteração de algumas questões aí que exigem alguma quantidade de recursos bastante grande, porque vocês sabem que as prefeituras estão sempre com carência de recursos, né? E, além do mais, a frota de veículos, não é, e a população continuam crescendo. Então, são problemas aí que parece que não terminam com muita facilidade, né? Bom, eu dei uma olhadinha na conferência, no relatório da Conferência das Nações Unidas para a Mudança Climática e extraí de lá alguma coisa que nos interessa aqui. Os estudiosos, eles apontam, não é, como um elemento muito importante para um futuro que os combustíveis que se utilize o hidrogênio como combustível e não os derivados do petróleo. Tá? Então, eles se perguntam, né? Lançaram essa pergunta aqui: seria o hidrogênio o combustível do futuro? E eu vou dizer para vocês, assim, pelo que eu já li, já estudei sobre isso, eu acredito que sim. Mas, na verdade, as coisas são muito complicadas, porque
se por um lado o hidrogênio existe em abundância, não é? Ele é muito difícil de ser isolado e também ele despende muita energia para se liquefazer, para se transformar assim numa célula de hidrogênio, né, para ser utilizada como combustível de veículos. Então, existem muitos problemas técnicos ainda que precisam ser resolvidos para utilizar. Mas o uso do hidrogênio, tá? O uso da célula de hidrogênio como combustível para veículos automotores é poluição zero. Poluição zero. Então, é bastante interessante que isso evolua, né? A previsão dos técnicos é para 2030. Coincide aqui com a entrada no mercado de forma bastante forte do veículo elétrico também. Então, 2030 é uma espécie assim de... A régua está passada lá em 2030, né? Pelo menos a previsão, em termos de previsão, carro elétrico mais hidrogênio como combustível. E encerramos esse nosso bate-papo, já quase chegando nas 19 horas, com uma reflexão do professor Paulo Saldiva. Tá? Ele diz o seguinte: é chegado o momento de criarmos a sociedade protetora do ser humano. Tem a sociedade protetora dos animais, né? Mas ele está propondo a sociedade protetora do ser humano. Não ficaremos bem se não tivermos um meio ambiente adequado. Como que será, né, amigos, a vida dos nossos netos, dos nossos bisnetos, se o meio ambiente for pior do que é hoje? Como que vai ser a vida deles? Então, é bastante interessante essa reflexão. E por aqui eu vou terminando. Espero que tenham atingido a expectativa aí com essas informações e desde já me colocando à disposição do Mauro. Deixa eu tirar esse material da sala, da tela. Ficamos mais à vontade aqui, Mauro. Tá bem. Primeiramente, antes de passar a palavra para o Mauro, que já pediu aí a palavra, só quero dizer que foi muito boa a apresentação. Acho que nos deu uma visão bastante ampla do problema da mobilidade e, principalmente, que tem um elenco grande de soluções, né? As dificuldades não estão em tê-las, mas em implantá-las. Eu quero dizer que, pelo que tu falastes, né, o que me veio um pouco à mente, né, é que esses problemas da área de mobilidade, que são problemas, na verdade, das cidades, eles são que nem aquelas bonecas russas, né? As matrioscas. Tu vai tirando e vai aparecendo outra, tu tira, aparece outro, né? Então, tu tem vários problemas, né? Tu tem problema com o transporte urbano, tu tem problema da infraestrutura que vai para permitir, na realidade, a redução do trânsito de automóveis, de veículos. Você tem problema de acessibilidade, você tem problema nas vias urbanas, que são aqui geralmente muito estreitas e congestionadas. Sim, você tem uma série de problemas, né? E que, na realidade, exige aquilo que um pouco na COP26 foi ressaltado, né? Tem que essas soluções passam por um planejamento integrado, né? Não tem como você olhar isso sobre um único ângulo, não tem como você observar isso por um único prisma, né? Me recordo eu uma vez quando me mostraram como é que era o planejamento da cidade de Seul, na capital da Coreia, né? Então, eles tinham na parede um video wall enorme com toda a cidade, né? E ali eles tinham todas as informações, né, sobre a vida da capital coreana, tudo, né? A questão da drenagem, a questão da água, a questão do esgoto, a questão do transporte, a questão das evoluções, vamos dizer assim, imobiliárias, tendências de concentração imobiliárias. Os caras tinham tudo ali, entendeu? E muito visível, né? E penso eu que os instrumentos de planejamento aqui
falando agora só de Porto Alegre, né, porque eu desconheço as outras cidades, enfim, mas os instrumentos de planejamento, eles ainda são muito pífios, né, eles são muito poucos e não nos permitem, na realidade, fazer uma discussão mais ampla. Aí você fica discutindo, como dissesse, a solução, né? Vamos aplicar uma taxação aos aplicativos. Aí, lógico, os caras só estão vendo o problema como se fossem os aplicativos. Então, a discussão basicamente se envolve entre o tomador de decisão e os condutores de aplicativos. Ou você vê isso quando você fala em fazer uma cobrança, né, por áreas de congestionamento, que está muito usual na Inglaterra, isso é praticado, né? Aí as pessoas, obviamente, só olham aquele. Mas o problema não é eu, o problema é o trânsito, entendeu? Que não me permite fluir, etc. Então, eu quero dizer que a nossa visão ainda é muito compartimentada, né? E o que nos trouxe, vamos dizer assim, de novidade nessa COP26, primeiro é o senso de urgência, né? Nós temos que fazer logo, né? E segundo é que isso não se resolve sem você ter realmente um planejamento muito efetivo, né, que consiga combinar todas as variáveis. Então, eu quero dizer assim, apreciei muito, acredito que todos nós, né, as colocações que fizeste, e mostrando, olha, existem soluções, só que nós temos que elegê-las, né? Quais são as nossas prioridades, o que é possível implantá-las, o que é possível fazer, né? E uma outra questão que eu acho, Albano, muito fundamental para essas questões todas, entendeu? É a questão da capacidade de gestão da prefeitura, né? Uma das coisas também que na COP26 vi, entendeu? É chamado fast tracking para projetos, ou seja, em função desta urgência, né, de você resolver os problemas ambientais e fazer uma contenção até 1,5 graus centígrados, ou seja, o longo prazo chegou, nós estamos no longo prazo, não tem mais possibilidade daqui a 20, 30 anos, as coisas têm que começarem a ser implantadas desde já. Uma das ferramentas que foram muito tratadas naquelas apresentações, enfim, naqueles painéis, né, que acompanharam a COP26, né, esses instrumentos de fast tracking, entendeu? De fazer com que os processos sejam rápidos, né? E nós sabemos que isso é um problema enorme com a prefeitura, né? Haja vista as obras da Copa, né? Ainda hoje recebi uma notícia pelo rádio, né, que a Cervério Dúlios vai ter ainda mais um ano, entendeu? Ou seja, vai ficar pronto para a Copa do Catar. Óbvio, isso sendo todos nós otimistas, né? Enfim, algumas considerações só para nós continuarmos a bater uma bolinha entre nós aqui. Mas, Mauro Moura, por favor, faça os comentários. Presser, antes de passar para o Mauro, enquanto tu falava, eu me lembrei de uma questão que absolutamente não poderia deixar de mencionar, que é o rodízio de placas que foi aplicado em São Paulo. Ele foi aplicado em São Paulo. A maioria das pessoas pensam que ele foi aplicado para diminuir os congestionamentos. Mas, na verdade, ele foi aplicado para diminuir a poluição do ar. A poluição do ar, tá? É verdade. E segundo as medições que foram feitas... E me surpreendiu, viu? Porque, na verdade, lá eu dirigi um automóvel, né? Redução da poluição do ar. Redução da poluição do ar. Quer dizer que foi uma medida bastante efetiva. Ainda tem. Sim. A poluição continua. E São Paulo é um exemplo típico, né? Tá bem, mas são 14 milhões de gente, né? É verdade. Ok. Mauro, por favor. Albano, obrigado pela excelente palestra. Vou fazer só umas considerações rápidas, sem discutir, porque não tem tempo, mas queria fazer uma pergunta no final, que é realmente a pergunta que eu quero fazer. Essa questão que o Presser falou, que as questões são vistas por um único prisma, eu acho que o aquecimento global, ou seja, o efeito estufa, está sendo visto por um único prisma também, aquecimento global, porque ainda estamos crescendo a
a 1 bilhão de pessoas a cada 10, 13 anos, e isso significa um impacto muito grande sobre a natureza, saneamento básico, consumo de água, novos materiais de construção, loteamentos novos, e se foca em aquecimento global o tempo todo. Esse é o tema mundial, né? A questão do carro elétrico, a primeira inspeção veicular, a inspeção veicular não funcionou no Brasil porque, por motivos, vamos chamar assim, de políticos, se eliminaria os carros antigos da frota, tá? Caminhões antigos, carros antigos que não têm condições de atender os índices de poluição. E isso fez com que a inspeção veicular não pegasse muito no Brasil, aqui não pegasse, né? E nós temos o IPVA invertido no Brasil, ou seja, os carros novos pagam muito mais de IPVA que os carros velhos, né? Porque em muitos países isso é invertido, né? Só comentário. E o carro elétrico também tem um problema, além do que tu falaste, de onde é que vem a eletricidade, ele necessita de muitos materiais nobres, minerais nobres, que talvez a gente tenha que desmatar um pouco mais a Amazônia para conseguir. E, além do mais, ele tem um problema de resíduo muito grande, e, além do mais, não evita o engarrafamento, né? Não evita o congestionamento, porque tu está tirando uma latinha e botando outra, né? Então, a mobilidade urbana não vai ser resolvida porque o carro é elétrico, só poluição, né? Mas o que eu queria... A outra coisa que o Presser falou, e realmente não existe, porque eu fui secretário de Meio Ambiente de Porto Alegre, nós não cuidamos de conhecer a qualidade ambiental seja do Rio Grande do Sul, seja de Porto Alegre. A SEMA já há muito mais de 15 anos, 20, que não tem mais o monitoramento de qualidade da água dos rios, as estações de amostragem de ar da SEMA estão praticamente destruídas, não se conhece a qualidade do ar, ou seja, hoje a gente não pode dizer que realmente temos urgência de melhorar o trânsito junto à rodoviária de Porto Alegre, porque os índices de poluição estão assim, o assado. Pelo que eu sei, a estação de ar ali não funciona há muitos anos, né? Então, assim, há uma destruição completa dos órgãos ambientais na questão de verificar a qualidade do meio ambiente. Hoje, a SEMA, a FEPAM e a própria SMAN em Porto Alegre cuidam do licenciamento ambiental só, que é um instrumento de degradação ambiental e não de proteção ambiental, né? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, realmente a questão da pergunta. O secretário, o prefeito Marquesanha, agora o Melo, dando continuidade, destruiu a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Ela não existe como órgão ambiental, ele é um órgão urbano hoje, né? E está sendo programada uma mudança no plano diretor de Porto Alegre, pelo que eu estou vendo, muito no viés da construção civil que outra coisa, né? E nós tivemos o Atlas Ambiental de Porto Alegre, que foi feito lá em 2002, realmente nunca foi muito utilizado pela prefeitura nas suas decisões de licenciamento, e isso me parece que essa mudança do plano diretor, sem esses estudos, sem rever o Atlas Ambiental e outros estudos, é muito preocupante com relação às questões de poluição, porque nós temos corredores biológicos, corredores de vento, nós tínhamos que rever esse Atlas Ambiental, que tem está fazendo mais de 20 anos por aí, e nós vamos tomar decisões de mudança do plano diretor, muito provavelmente dentro do interesse da construção civil e não no interesse da mobilidade urbana, da qualidade do ar, dos corredores biológicos, de criação de unidades de conservação, de outras proteções. Então, assim, esse é o comentário que eu queria te fazer, uma pergunta, enfim. Tu não acha que a prefeitura deveria ter muito mais cuidado em ter respostas ambientais antes de fazer mudança no plano diretor? Bom, sem dúvida, Mauro, sem dúvida. Eu sei que nessa reformulação, ou nesse plano diretor do centro histórico, tem um capítulo que trata da mobilidade urbana no centro histórico, porque a questão aí de 3 ou 4 semanas atrás, fui convidado por um técnico, um engenheiro que trabalha lá, para dar uma conversada com o pessoal sobre questões de mobilidade urbana na reestruturação do centro histórico. Isso eu sei que existe lá um capítulo. Mas eu acho que, como um todo, Mauro, essas questões ambientais são simplesmente deixadas como consequência
dos planejamentos iniciais que não consideram esses assuntos, né? Então, é muito comum na nossa cidade, nos outros centros urbanos grandes, sairmos com uma proposta de solução depois que acontece o problema, né? E quando o problema acontece, Mauro e colegas, já é muito tarde para tentar resolver. Correto. Muito bem, Albano. Nós temos agora o José Horácio, que quer fazer também uma pergunta, ou, enfim, fazer uso da palavra. José Horácio, por favor. Obrigado. Primeiro, parabéns aí pela palestra, aí, pela apresentação, João. Muito legal. Não, na realidade, eu queria compartilhar duas coisas que eu fiquei pensando quando o João apresentou aí as suas ponderações. E são muito mais percepções minhas mesmo. Ele estava falando e eu fiquei pensando, fiquei refletindo um pouco sobre o que eu tenho acompanhado, enfim, sobre o tema. A primeira é a seguinte: eu vejo que, pelo menos aqui em São Paulo, e uma coisa que me chamou muito a atenção, no mês de julho, eu fui passar 15 dias, a convite de um amigo, numa praia no Rio de Janeiro, chamada Búzios, né? Chama Búzios, né? E é uma praia que é de classe média para cima, vamos dizer assim. E uma coisa que me assustou, apesar da praia ser lindíssima, muito bonita, as casas bonitas e tudo, a quantidade de lixo na praia. De lixo que eu digo é assim, papel de picolé, pet de Coca-Cola, sapato. É uma coisa impressionante. Assim, uma coisa que me chamou a atenção, assim, isso nunca teve tanto na mídia como está, principalmente agora em função dessa COP26, mas o que eu percebo aqui em São Paulo também, assim, todo mundo fala que não, temos que proteger o meio ambiente, etc, 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 mas eu não vejo uma real conscientização das pessoas. É isso que eu percebo. Pode ser que algum outro lugar do Brasil tenha uma maior conscientização com relação ao tema, mas o que eu percebo no dia a dia, principalmente quando eu ando pelas ruas aqui, tenho que resolver alguma coisa, ando pelas ruas, eu vejo que tem muita gente, assim, com muita frequência, joga papel no chão, carro que está no trânsito joga copo para fora. Eu vejo assim, uma atitude não condizente com com o momento em que nós vivemos, por parte da população em geral. Essa é a minha percepção. Acho que a gente tem um longo caminho a trilhar em relação a isso. Não sou especialista na área, mas assim, o que eu percebo é que, de repente, não sei, campanhas de conscientização, alguma coisa do tipo, seriam talvez um pouco, seriam benéficas, né, para o país como um todo. E essa seria a primeira ponderação, reflexão, melhor dizendo. E a segunda reflexão, eu acho, assim, e aqui eu atuo já há vários anos com gestão pública também, e eu vejo assim, o Brasil, nos últimos 30 anos, principalmente a partir do início dos anos 90, o Brasil, eu digo o país mesmo como um todo, ele foi perdendo muito, e tanto na esfera municipal, como na esfera estadual, como na federal. O Brasil, ele perdeu muito da sua capacidade de planejamento em todas as pastas, em todas as áreas. Pode ser que alguma cidade, algum estado, alguma região, isso se faça mais presente ou não. Mas o que eu percebo é que, e definitivamente hoje, em relação ao governo federal, você nota uma falta de capacidade de planejamento, assim, planejamento para ditar pelo menos o rumo. Vamos para o norte ou vamos para o leste, para ditar o rumo pelos próximos anos. O Brasil tinha muito isso presente nos anos 80, e eu percebo que tanto é verdade que institucionalmente, vamos dizer assim, hoje o antigo Ministério do Planejamento, que foi um órgão de excelência e era espelho
tanto para as secretarias estaduais como municipais, o Ministério do Planejamento hoje está reduzido a uma subchefia do Ministério da Economia, né? Então, então seriam essas duas reflexões: a conscientização das pessoas e a questão do planejamento, que principalmente para o meio ambiente, eu acho fundamental, pelo menos no Brasil, ter um norte, né? Ter um norte que puxe a locomotiva. No meu comentário, José, tá? Sobre a conscientização das pessoas, passa pela educação. Mas a educação, assim, não é assim de uma maneira geral, porque como que nós vamos educar uma pessoa de 40, 50, 60 anos? É muito difícil. Então, nós temos que começar lá no ensino fundamental, não é? Na escola, mostrando para as nossas crianças os efeitos nocivos de uma poluição, efeitos nocivos de uma cidade cheia de lixos, e a partir daí, não é? Eu tenho certeza que o retorno dessas crianças educadas lá, no ensino fundamental, elas darão o retorno mais importante para a sociedade. E com relação ao planejamento, eu concordo contigo. Eu acho assim que a nossa falta. Caiu o palestrante? Palestrante, Eu acho que ele caiu. Mas deve retornar, né? Um pouquinho de tolerância aí já retorna. Bem. Eu gostei muito do perfil do José Truda Palazzo. Eu vou procurar fazer um perfil desse também, com chapéu e tudo. Eu achei legal. Agora que eu percebi, bom, se o José Truda, eu não sei como chamam você, se é José, se é de Palazzo, caso você esteja me escutando, parabéns aí pelo perfil, cara, gostei muito. Também. Vamos encaminhar, né? O Albano está retornando. Albano, tu está sem o som. Tem que abrir o microfone. Certo, tá. Aí, agora sim. Voltei, eu caí assim, eu não toquei em nada. Bom, tudo bem, deve ter sido uma oscilação da internet aí. Isso, acontece. Mas assim, só para completar, eu estava dizendo, né, que nós temos uma proverbial falta de planejamento, né? Isso também é outra questão que precisa ser alterada no nosso país de forma bastante séria. Sem planejamento, como diz o colega, não sabemos para onde ir, né? Tá bem. Albano, agora é a vez do Paulo Regis. Professor Albano, em primeiro lugar, quero parabenizá-lo aí pela brilhante exposição, extremamente instigante. A minha consideração aqui é preciso que eu faça chamar a atenção aí de todos, que eu não sou contra a bicicleta, pelo contrário, eu tenho uma relação afetiva com ela. Na minha infância, sempre fui uma pessoa que gostava e ainda gosto muito da bicicleta. Mas já que nós estamos falando de planejamento urbano, eu gostaria de ouvi-lo sobre a adequação de construção de ciclovias em locais inadequados. E como o senhor reside em Porto Alegre, eu vou usar um exemplo. Nós temos aqui no bairro Cidade Baixa uma rua tradicional chamada José do Patrocínio. Essa rua José do Patrocínio tem paradas de ônibus do lado direito, no sentido centro-bairro, e do lado esquerdo existe uma ciclovia entre o meio-fio e o centro da via. Ao lado da ciclovia foi colocado uma área de estacionamento. Então, quando as pessoas desembarcam dos automóveis, elas abrem as portas. Os ônibus competem com os automóveis, quer dizer, houve um estreitamento da via. Então, falando de planejamento, qual é a sua opinião sobre isso? Eu quero frisar, mais uma vez, reiterar que eu não sou contra a bicicleta, pelo contrário, acho muito bonito, acho interessante
fico fascinado quando eu vejo em outras cidades, vou dar o exemplo de Paris, onde existem ciclovias que estão tomando conta de vias que eram predominantemente vias de automóvel. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, o uso da bicicleta é uma bola de neve cultural com relação ao uso cada vez maior em todo o mundo, Paulo. Tá? Então, é um uso crescente, porque ela é barata, né? Ela não, os custos são mínimos, ela não polui e ela faz bem para a saúde. Então, agora tem que ter uma infraestrutura adequada. Não é? É muito complexo implementar uma rede de ciclovias numa cidade que já está funcionando. Por exemplo, Paulo, se eu tenho uma farmácia, se eu tenho uma loja de tecido, se eu tenho um comércio e passa uma ciclovia na frente, as pessoas não vão poder estacionar e frequentar a minha loja. Então, é muito complexo, é muito complexo. Então, essas questões todas foram muito debatidas na IPTC, e foi feito um plano diretor cicloviário, onde se estudaram o gabarito das ruas do sistema viário de Porto Alegre e se definiu a possibilidade de construir 495 quilômetros de ciclovias, com a menor interferência possível, digamos assim, com outras utilizações e com o menor conflito possível com o tráfego existente. Agora, os conflitos não são eliminados de uma maneira total e absoluta, né? Os conflitos continuam existindo. Esse caso da José de Alencar, eu conheço, ela, inclusive já foi pior. Né? Já foi José pior. Do Patrocínio. José do Patrocínio, aliás, Conheço e ele já foi pior. Eles deram umas melhoradas, mas continua crítico. Então, eu diria assim que tem que ser muito bem estudado isso aí, porque o uso da bicicleta é crescente. Isso aí é uma realidade que nós importamos da Europa, começou lá, né, e vem para cá, e hoje a bicicleta ela é um sucesso, vamos dizer assim, em todos os cantos do mundo. Então, nós não podemos nos virar de costa para essa realidade. Agora, como todos estão falando, as ciclovias e as ciclofaixas têm que ser judiciosamente posicionadas para diminuir os conflitos. É isso que se poderia dizer. Ok, muito obrigado, professor. Bom, antes de passar para o Mauro novamente, eu quero só fazer um breve comentário sobre isso, né? Que eu acho que, enfim, como o José Horácio falou, né? Acho que o nosso planejamento ainda é muito pouco efetivo. Antes da pandemia, eu estive numa cidade que fica no Texas americano, chamado San Antonio. E tem muito ciclovia, tem muitas, enfim, muitos ciclistas utilizam isso como meio de transporte. Só que tem uma característica, entendeu? Quando acaba uma ciclovia, eles têm um sistema que se acopla ao sistema cicloviário. Por exemplo, os ônibus lá, eles têm ou na parte da dianteira lugares, ou na parte traseira, dentro do ônibus, lugares para você colocar a bicicleta. Então, o que acontece é que o cara está de bicicleta no circuito central da cidade, entendeu? Ali não tem, porque não houve previsão, né? E haveria, talvez, problemas como o Paulo Regis aportou agora, entendeu? Então, mas isso não impede a pessoa de usar a bicicleta. O cara vem, entra num ônibus, é um ônibus circular, ele tem uma tarifa bastante baixa, né? E conduz a bicicleta até uma nova parada onde ele retoma uma ciclovia, né? Enfim, tu vê que a coisa está pensada, né? Porque realmente nós não podemos ser contra as bicicletas, pelo contrário, né? A gente tem que ser a favor do crescimento do seu uso, né? Até porque uma das soluções que tu apontaste foi diminuir o uso de veículos, né? Óbvio, veículos automotores.
Então é isso, né? Eu acho que está os problemas estão centrados exatamente nessa questão, né, de faltar um pouco de planejamento. Por quê? Porque tu falasse assim, é PTC. Tudo na Prefeitura de Porto Alegre, olha que eu participei da Prefeitura durante 10 anos. Né? Tudo na Porto Alegre ela é setorizada, ela se dá por área. Né? E veja assim, por exemplo, as questões de transporte e mobilidade, elas estão afeitas simplesmente à Secretaria Municipal, que é pequena, né? E a IPTC. E dificilmente você se associa a uma discussão para trazer outros, vamos dizer assim, componentes nessa proposta de alternativa ou proposta de solução. Né? Me recordo que durante a gestão do Fogaça a gente falava de 3T, né? Era a transparência, a territorialidade e a transversalidade. Eu quero dizer que, pelo menos, essa questão da transversalidade ela foi esquecida depois, entendeu? Quando finalizou a gestão do Fogaça. Né? Não existe isso. E acho que isto compromete, né? Porque você podia ter visões, vamos dizer assim, mais gerais, né, sobre a ocupação do espaço urbano que você hoje não tem. Óbvio que traz problemas como esse, que há pouco aqui foi retratado. Né? Mas, enfim. Vamos lá, Mauro Moura, contigo. Não, bem rapidinho. Em primeiro lugar, Albano, eu estou preocupado que meu filho tem 40 anos e decidiu deixar o carro em casa e ir de bicicleta trabalhar. Ele vai atravessar Ipiranga desde a CE até o Centro Administrativo do Estado, mais ou menos por ali. E vai cruzar umas 30 ruas. Ele começou ontem. Eu estou completamente preocupado com essas 30 travessias. Uma coisa que o pessoal esquece com relação ao petróleo é que ele é uma mistura. E hoje tem uma indústria de plásticos, né, muito grande. Só que se nós começarmos a abolir o diesel e a gasolina, enfim, esses derivados todos, para algum lugar eles vão ter que ir, porque tu não consegue extrair lá de baixo só o eteno, o propeno, seja lá o que for, para transformar. Eu não vi ninguém falar nisso, né? Com relação ao que o Presser falou, o próprio Horácio falou, como eu fui diretor técnico da FEPAM e como secretário de Meio Ambiente de Porto Alegre, eu vou te dizer que não tem planejamento. Quando tu quer fazer alguma coisa, tu tem que convencer ou teu diretor, ou no caso da FEPAM, o teu secretário, ou no caso de tu ser secretário, convencer o prefeito que aquilo é bom para fazer no ano seguinte. Tu não consegue sentar com alguém para discutir assim, isso é necessário fazer por causa disso, 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 e vamos fazer isso nos próximos 2, 3, 5 ou 10 anos. Tu não tem onde fazer. Hoje em dia, tu discute com... Desculpe, eu não quero ofender os contadores, mas tu discute com o contador da Secretaria da Fazenda se tu pode fazer alguma coisa ou não. Tu não tem mais um setor onde tu discute um planejamento de uma cidade, enfim, né, de uma secretaria, de um trabalho. Então, realmente isso é muito sério. Hoje, todos os instrumentos de planejamento municipais, estaduais, federais foram destruídos, ou tu não tem com quem conversar. Obrigado. Se me permite fazer um comentário, né, tanto o que o Mauro disse, como o Presser também, nós temos que mencionar aqui a necessidade de integração entre as mais diferentes modalidades de transporte. Né? Isso é absolutamente importante, isso é uma coisa que não se pensa muito em Porto Alegre. Né? No caso da bicicleta, por exemplo, né? Deixa a bicicleta numa parada de ônibus, num espaço, digamos, seguro e segue a sua vida até o centro de ônibus, não é? Vai uma estação do trem Pisurbe e deixa a bicicleta ali e segue a sua viagem com o trem. Enfim, essa integração entre as modalidades de transportes é uma questão, assim, absolutamente importante e que tem que ser incrementada o mais rápido possível. Ok. Ok, Albano. Vitor Hugo, Vitinho, contigo. Primeiramente, cumprimentar o professor Albano pela excelente palestra. E a colocação que eu gostaria de fazer é uma questão que já há algum tempo eu me preocupa,
que é o acesso dos ônibus da região metropolitana dentro do centro de Porto Alegre. Eu entendo que, de alguma forma, isso poderia ser pensado e evitado. Que ônibus, por exemplo, da região lá de São Leopoldo, Novo Hamburgo, do outro lado, Viamão, Alvorada, e do outro lado, Guaíba, Eldorado do Sul, entrem no centro de Porto Alegre. Entendo que isso poderia ser assunto a ser tratado pela Metroplan, se é que ela ainda existe. Essa é a minha questão, e se isso, a pergunta é se isso é viável. Sim, é absolutamente viável, Vitor Hugo. Eu já te digo que essas discussões sobre o ingresso de ônibus da região metropolitana até o centro já foram feitas várias vezes. A ideia era fazer um terminal de integração, digamos, na periferia da cidade, onde então só ingressariam até o centro os ônibus urbanos. Mas todas essas tentativas feitas pela prefeitura, pelas prefeituras da região metropolitana, pela própria Metroplan, todas nunca chegaram a um bom termo. Começavam as discussões e terminavam em briga. Essa é a informação que eu tenho, e muitas eu pude assistir. Ninguém se cedia 1 milímetro nas suas prerrogativas. Então, nós ficamos nesse impasse, infelizmente. Ok, Albano, vamos nos encaminhando aqui para o final, já são 19 horas e 30 minutos, a gente realmente estabelece, né, esse Estou limite disponível aqui, estou disponível. Obviamente. Não, mas enfim, as pessoas, obviamente, todas elas têm suas atribuições, as pessoas têm suas responsabilidades e também têm seus compromissos, né? Enfim, foi muito boa a nossa conversa, e quero dizer assim que, tentando criar um senso, né, sobre ela, né, dizer que a tua conversa, ela está muito associada aqui, realmente se discutiu durante a COP26, né? Os principais iniciativas, né, propostas lá reduzir o desmatamento, investir em energias renováveis, restaurar ecossistemas e também acelerar o uso de veículos elétricos, né? Tu chegasse a tocar nesse fato. Mas, no apanhado geral da COP16, todo mundo mais ou menos saiu de lá dizendo assim: poderíamos ter feito muito mais em relação ao Acordo de Paris, né? Os países poderiam ter tido maior comprometimento com as metas que lá foram estabelecidas, né? Mas todo mundo saiu daquele encontro acreditando que ainda se tem uma pequena chance de dar certo, ou seja, né, de nós limitarmos o aumento da temperatura para 1,5, né, graus centígrados. E é um pouco o que é o meu sentimento da tua conversa, entendeu? Nós poderíamos no passado ter feito muito mais, mas eu acho que tu mostrasse que tem alternativas, que tem soluções, e a gente pode, na verdade, ainda tomar o rumo certo, né, corrigir essas deficiências, né, e encontrar alternativas para que a vida dos porto-alegrenses realmente fique uma vida melhor, ok? Então, esse é o meu sentimento, gostaria de compartilhar isto, né, e, mais uma vez, agradecer a tua participação e passar para o Paulo Regis para ele fazer as considerações finais, ok? Obrigado. Presser, antes do Paulo Regis encerrar, eu queria dizer que nós temos que ter vontade política dos nossos gestores, uma vez que esse problema está detectado e nós apresentamos alguns problemas, né, muito graves, que ninguém, eu acho que eu tenho, aliás, na verdade, eu tenho certeza que vocês não gostaram de ouvir esses problemas provocados pela poluição do ar e a poluição sonora. Isso que é apenas
um aspecto da questão, né? Temos outros inconvenientes também, mas vontade política e planejamento seriam, assim, meus 2 tópicos de encerramento: vontade política e planejamento adequado. Bela síntese, bela síntese. Entendeu? Vamos acreditar que isso é possível. Paulo Regis, por favor. Obrigado, Presser. Nós desejamos expressar a nossa gratidão ao professor João Fortini Albano pela palestra proferida, Mobilidade Urbana, Poluição do Ar e Sonora. Agradecemos e registramos as seguintes presenças: Suzete Costa, Eurico Rodrigues, que nos acompanhou do Rio de Janeiro, José Horácio Almendra, nos acompanhando de São Paulo, Nara Ione Medina Schmidt, Alberto Botti, Elécio Almeida, Marcelo Cabeda, Tatiana Tedesco, Cláudio Fischer e José Truda Palazzo, nos acompanhando da Bahia. Por derradeiro, nós informamos que na segunda-feira próxima, dia 29, nesse mesmo horário das 18 horas, a Amicus, Encontros de Cultura, contará com a palestra online da jornalista Estela Curti, a qual abordará o tema por que as empresas estão sendo demandadas pelas questões de ESG, em português, ambiental, social e governança, ou seja, medir as práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa. Estão todos convidados. Nossos trabalhos estão encerrados. Desejamos a todos muita saúde e uma boa noite. Até breve. Até logo. Muito obrigado por tudo. Obrigado a todos pela presença. Boa noite, pessoal.